Roma, ano 65 depois de Cristo. Um homem de 69 anos caminha lentamente até seu quarto, acompanhado por soldados imperiais. Ele sabe o que vem a seguir. A ordem é clara: tire sua própria vida ou seremos forçados a fazê-lo. Sêneca olha para sua esposa, respira fundo e pega a lâmina. Enquanto o sangue escorre de seus pulsos abertos, ele não grita, não chora, não implora. Em vez disso, ele dita pensamentos sobre liberdade para seus escribas. Este é o momento em que a filosofia estoica deixa de ser teoria e se torna a coisa mais real do mundo. Mas aqui está o que ninguém te conta. Sêneca já havia morrido antes. 8 anos atrás, exilado em uma ilha árida, abandonado por Roma, despido de sua fortuna e poder. Naquele momento, o filósofo enfrentou algo pior que a morte física, a morte de tudo o que ele achava que era. E foi justamente entre essas duas mortes que nasceu a sabedoria mais poderosa da antiguidade. Como é possível que um homem bilionário tenha ensinado sobre desapego? Como o mentor do imperador mais cruel da história se tornou a voz da virtude? E por que suas palavras sobre ansiedade, tempo e morte parecem escritas para você hoje, em pleno 2026? A vida de Sêneca não foi uma linha reta de sabedoria. Foi uma guerra constante entre o que ele pregava e o que ele vivia. Entre o ouro e a virtude, entre o poder e a renúncia. E é exatamente essa imperfeição que o torna relevante. Porque você também vive essas contradições todos os dias. Nos próximos minutos, você vai descobrir o homem por trás das citações motivacionais. Vai entender como alguém transformou sofrimento em filosofia e morte em legado eterno. E talvez, apenas talvez, você encontre respostas para suas próprias batalhas internas. Porque se Sêneca conseguiu encontrar paz no meio do caos romano, você também pode encontrar a sua. Sêneca nasceu em Córdoba, na Espanha, por volta do ano 4 a.C. Filho de uma família influente, ele tinha tudo o que o Império Romano poderia oferecer: educação privilegiada, conexões políticas e riqueza. Mas havia um problema que nenhum denário poderia resolver. Seu corpo estava tentando matá-lo desde criança. A asma crônica transformou sua infância em uma batalha diária pela respiração. Imagine acordar todas as noites sufocando, sentindo o ar faltar enquanto seus pulmões se fecham. Aos 20 anos, a doença se tornou tão severa que Sêneca considerou seriamente o suicídio. Não por drama existencial ou depressão filosófica, simplesmente porque respirar havia se tornado insuportável. Ele escreveria mais tarde que apenas uma coisa o impediu de acabar com a própria vida: o amor por seu pai idoso. A ideia de causar aquela dor a alguém que ele amava foi mais forte que seu próprio sofrimento. E nesse momento de vulnerabilidade extrema, algo extraordinário aconteceu. Sêneca percebeu que a morte não era o problema. O medo da morte era. Enquanto outros jovens romanos estavam nas arenas, nas festas, conquistando glórias militares, Sêneca estava em seu quarto aprendendo a morrer. Cada crise de asma era um ensaio. Cada noite sem ar era uma preparação. Ele começou a estudar filosofia não como hobby intelectual, mas como ferramenta de sobrevivência. Os estoicos ensinavam que devemos meditar sobre a morte todos os dias. Sêneca não precisava meditar. Ele a sentia na garganta todas as noites. Essa proximidade constante com a morte criou algo paradoxal, uma urgência feroz por viver. Sêneca não desperdiçava tempo porque sabia, visceralmente, que o tempo era limitado. Enquanto outros filósofos teorizavam sobre a brevidade da vida, ele a sentia em cada respiração difícil. Sua fragilidade física forjou uma fortaleza mental que o acompanharia pelo resto da vida. Mas Roma não tinha paciência com homens fracos.
E Sêneca, apesar de seu corpo doente, tinha uma mente afiada demais para passar despercebida. Sua eloquência chamou atenção. Sua inteligência abriu portas. E foi justamente esse talento que o colocaria no caminho mais perigoso possível. O centro do poder imperial, onde a filosofia seria testada não em livros, mas em sangue. 41 anos de idade. Sêneca estava no auge de sua carreira política em Roma, quando tudo desmoronou em questão de horas. A acusação era adultério com Júlia Livila, sobrinha do imperador Cláudio. Verdade ou mentira? Até hoje ninguém sabe ao certo. O que importa é que em Roma a verdade era o que o imperador decidisse que fosse. A sentença veio rápida: exílio perpétuo na Córcega. Não morte, o que seria mais misericordioso. Exílio, banimento para uma ilha rochosa e árida no meio do Mediterrâneo, longe de tudo e todos que ele conhecia. Sêneca, o orador brilhante que dominava o Senado, seria condenado ao silêncio. O filósofo que pregava desapego seria despojado de tudo. Os primeiros meses foram devastadores. Sêneca escreveu cartas patéticas implorando perdão, cartas cheias de bajulação desesperada, rastejando aos pés de quem o havia destruído. Sim, o grande filósofo estoico implorou como qualquer homem desesperado, porque teorias são bonitas até você perder tudo de verdade. Mas algo aconteceu naquela ilha. Talvez tenha sido o silêncio forçado, talvez a ausência completa de distrações. Durante 8 anos, Sêneca não teve escolha senão confrontar seus próprios demônios, sem poder político para perseguir, sem plateia para impressionar. Apenas ele, as rochas e o mar infinito. Foi ali, naquele vazio absoluto, que o verdadeiro Sêneca nasceu. Ele começou a escrever de forma diferente, não mais para impressionar tribunais, mas para entender a si mesmo. Suas obras sobre consolação, sobre a brevidade da vida, sobre a tranquilidade da alma, não vieram da teoria acadêmica. Vieram da dor crua do abandono. A Córcega ensinou a Sêneca algo que nenhum livro poderia. Você só descobre quem realmente é quando tudo o que você pensava ser é arrancado de você. O exílio não destruiu Sêneca. Ele descascou todas as camadas falsas até sobrar apenas o essencial. E esse homem essencial, forjado em solidão e sofrimento, seria chamado de volta para a tarefa mais impossível de sua vida: educar o futuro imperador de Roma. Ano 49 depois de Cristo. Agripina, a nova esposa do imperador Cláudio, precisava de alguém brilhante para educar seu filho Nero. Alguém respeitado, eloquente, capaz de moldar um futuro imperador. Ela escolheu Sêneca. O filósofo exilado recebeu o perdão imperial e a missão mais perigosa de Roma: transformar um garoto de 12 anos no governante perfeito. Sêneca aceitou. Depois de 8 anos de isolamento, ele voltaria ao centro do poder com um propósito grandioso. Ele realmente acreditava que poderia criar um imperador filósofo, um líder guiado pela razão, pela virtude, pelos princípios estoicos. Imagine a empolgação. Finalmente aplicar toda aquela filosofia no mundo real, moldar o futuro de um império inteiro. Os primeiros 5 anos foram mágicos. Com Sêneca ao lado, Nero governou com sabedoria surpreendente. Perdoou inimigos, reduziu impostos, promoveu as artes, ouviu o Senado. Historiadores chamaram esse período de Quinquênio de Nero, a Era de Ouro. Roma celebrava o jovem imperador iluminado. E Sêneca? Ele parecia ter conseguido o impossível, mas algo estava apodrecendo por baixo. Nero não estava se tornando virtuoso, ele estava apenas obedecendo, reprimindo. E tudo o que é reprimido eventualmente explode. As primeiras rachaduras apareceram quando Nero se apaixonou pela escrava Acte. Agripina, sua mãe, proibiu. Nero obedeceu, mas o ressentimento começou a crescer. Depois veio Popeia,
a mulher que envenenaria definitivamente qualquer resquício de virtude. Sêneca observava impotente, enquanto seu experimento filosófico desmoronava. Cada conselho ignorado, cada impulso sombrio de Nero se fortalecendo. O garoto que ele educou estava se transformando em outra coisa. Primeiro foi o assassinato de Britânico, meio-irmão de Nero, envenenado durante um jantar. Depois, o impensável. Nero mandou matar a própria mãe, Agripina. Como o mentor de um monstro se tornou a voz da sabedoria? Talvez a pergunta esteja errada. Talvez Sêneca tenha se tornado sábio justamente porque falhou, porque aprendeu da pior forma possível que filosofia não muda naturezas. Você pode ensinar virtude, mas não pode forçar alguém a escolhê-la. Nero tinha livre arbítrio, e ele escolheu o caminho oposto. Sêneca começou a se afastar. Pediu para se retirar da corte múltiplas vezes, mas Nero não deixava. Porque mesmo transformado em tirano, ele ainda precisava da legitimidade que o nome de Sêneca trazia. O filósofo se tornou refém de seu próprio sucesso passado, preso ao lado de um imperador que incendiaria Roma e culparia os cristãos só para escrever uma música sobre o fogo. Enquanto Sêneca escrevia sobre desapego material e a ilusão da riqueza, ele possuía uma fortuna estimada em 300 milhões de sestércios. Para você entender a escala, isso equivaleria a aproximadamente 2 bilhões de dólares hoje. Vinhedos, propriedades por todo o império, móveis de marfim, mesas feitas de madeira rara que custavam fortunas. Sêneca era obscenamente rico. Roma notou a contradição, como sempre nota. O historiador Suetônio registrou as críticas. Como um homem pode pregar sobre a simplicidade enquanto empresta dinheiro a juros extorsivos? Como ele pode falar sobre desapego vivendo em palácios? A hipocrisia era óbvia demais para ser ignorada. E os inimigos políticos de Sêneca usaram isso como arma. O filósofo que pregava virtude era apenas mais um aproveitador do sistema. Mas aqui está a questão que ninguém faz. E se Sêneca soubesse exatamente o que estava fazendo? E se a riqueza não fosse sua falha, mas seu maior teste estoico? Os estoicos não pregavam pobreza. Eles pregavam indiferença. A ideia era simples. Você pode ter riqueza desde que ela não tenha você. Sêneca argumentava que o verdadeiro teste não é viver sem nada. Qualquer um pode renunciar ao que não tem. O teste real é viver cercado de ouro sem se tornar escravo dele. Ter poder sem ser corrompido. Possuir tudo e ainda estar pronto para perder tudo sem desmoronar. Teoria bonita, mas será que ele passou no teste? A resposta está em como ele lidou com a perda. Quando Nero começou a virar as costas, Sêneca ofereceu devolver tudo. Toda a fortuna, todas as propriedades, todos os presentes que havia recebido ao longo dos anos. Ele literalmente tentou se desfazer da riqueza. Nero recusou, porque aceitar seria admitir publicamente a ruptura entre eles. Então Sêneca ficou preso, rico contra sua vontade. Nos últimos anos de sua vida, ele se retirou para suas propriedades rurais. Vivia de forma simples, comia vegetais do próprio jardim, bebia água, dormia em camas duras. A riqueza estava lá, intocada, como um teste permanente. E quando a ordem de morte chegou, Sêneca não pediu para negociar, não ofereceu dinheiro para salvar sua vida, não tentou subornar os soldados. Ele simplesmente aceitou. Então foi hipocrisia ou o experimento filosófico mais radical da história? Viver no sistema sem pertencer a ele. Ter tudo sem precisar de nada. A verdade é que a contradição de Sêneca o torna mais relevante, não menos. Porque você também vive nesse dilema. Você precisa de dinheiro para sobreviver no mundo moderno, mas não quer que o dinheiro defina quem você é. Sêneca tentou resolver esse paradoxo e pagou o preço por tentar. Ano 65 depois de Cristo.
Roma estava sufocando sob o reinado de Nero. O imperador que Sêneca havia educado se transformara em paranoia personificada. Executava senadores por suspeita, incendiara a cidade, assassinara a própria mãe e esposa. O medo pairava sobre cada esquina da capital. E no silêncio desse medo, homens desesperados começaram a conspirar. A conspiração levava o nome de Caio Calpurnio Pisão, um senador respeitado que seria o substituto de Nero. O plano era simples e brutal. Matar o imperador durante os jogos no Circo Máximo, onde a multidão e a confusão permitiriam uma fuga rápida. Dezenas de senadores, oficiais da guarda pretoriana e até libertos estavam envolvidos. Roma inteira sussurrava sobre a conspiração. Todo mundo sabia, exceto aparentemente Nero, até que alguém falou. Um liberto chamado Milítios traiu os conspiradores na esperança de recompensa imperial. As prisões começaram imediatamente. Tortura, interrogatórios, execuções, e em meio aos nomes confessados, sob dor insuportável, um se repetia: Sêneca. Mas aqui está o mistério que atravessa 2000 anos. Sêneca realmente participou da conspiração? Não há evidências sólidas, nenhuma carta, nenhum testemunho direto, nenhuma prova concreta. Apenas rumores e suspeitas. Alguns conspiradores disseram que ele sabia, outros que ele aprovava em silêncio. Mas aprovar não é conspirar. Saber não é participar. A verdade provavelmente é mais cruel. Sêneca não precisava conspirar para ser culpado. Sua simples existência era uma ameaça. Ele representava tudo o que Nero havia deixado de ser. Virtude, razão, respeito do Senado. Enquanto Sêneca estivesse vivo, ele seria a lembrança ambulante do fracasso moral de Nero, o mentor que testemunhou a transformação do aluno em monstro. Nero não precisava de provas, ele precisava de uma desculpa. E a conspiração de Pisão ofereceu a desculpa perfeita. Quando os soldados chegaram à vila de Sêneca com a ordem imperial, o filósofo não pareceu surpreso. Talvez ele soubesse que esse dia chegaria desde que Nero matou Agripina. Talvez desde que o imperador recusou deixá-lo se retirar. Ou talvez ele simplesmente entendesse que homens como Nero eventualmente destroem tudo ao seu redor. Até mesmo aqueles que os amaram. A conspiração de Pisão matou dezenas de romanos ilustres. Mas seu alvo mais simbólico não estava na lista original de conspiradores. Estava em uma vila rural, escrevendo cartas sobre como viver bem. E agora teria que provar se realmente sabia como morrer bem. Os soldados chegaram ao entardecer. Sêneca estava jantando com sua esposa Pompeia Paulina e 2 amigos quando o tribuno entregou a mensagem imperial. Não havia julgamento, não havia defesa, apenas a ordem: tire sua própria vida. Nero, o aluno que ele criara, havia decidido que o mestre precisava morrer. Sêneca não tremeu, não implorou. Pediu apenas seu testamento para deixar registrado o destino de seus bens. O tribuno negou até isso. Então, o filósofo virou-se para seus amigos e disse algo que resume toda a sua filosofia. Se não posso deixar meus bens, deixo a única coisa de valor que tenho, a imagem da minha vida. Ele havia passado décadas escrevendo sobre a morte. Agora tinha que provar que suas palavras não eram vazias. Pompeia Paulina declarou que morreria com ele. Sêneca tentou dissuadi-la, mas ela insistiu. Os dois abriram os pulsos simultaneamente, mas o corpo de Sêneca, aos 69 anos, enfraquecido por décadas de asma e dieta frugal recente, tinha pouco sangue. As veias não sangravam rápido o suficiente. A morte, que deveria ser rápida, se transformou em agonia lenta. Sêneca pediu que cortassem as veias das pernas também. Ainda assim, a morte se recusava a vir. Horas se passavam. A dor era insuportável, mas ele continuava consciente, ditando pensamentos para seus escribas.
Palavras sobre liberdade, sobre o significado de morrer com dignidade. Enquanto isso, Nero mandou socorrer Pompeia Paulina. Ela sobreviveu, mas carregaria as cicatrizes nos pulsos pelo resto da vida. Desesperado, Sêneca pediu veneno de cicuta, a mesma que matou Sócrates. Bebeu. Nada aconteceu. Seu corpo estava tão fraco que nem o veneno circulava adequadamente. A morte perfeita que ele havia imaginado estava se transformando em tortura prolongada. Então ele pediu a última coisa possível, um banho de vapor quente. No vapor sufocante, finalmente os poros se abriram, o sangue fluiu e a respiração parou. Sêneca morreu sufocado, assim como vivera toda a vida com asma. A ironia cruel do destino. O homem que passou a vida inteira lutando para respirar morreu da mesma forma, mas morreu livre. Nero podia tirar sua vida, mas não sua escolha de como encará-la. As últimas palavras registradas foram uma libação a Júpiter libertador. Não o libertador da vida, mas o libertador da tirania. Porque naquele momento, Sêneca provou o ponto central do estoicismo. Você não controla o que acontece com você, mas controla como responde. Mesmo quando morrer é difícil, especialmente quando morrer é difícil. Nero acreditava que havia vencido. Sêneca estava morto, assim como dezenas de outros conspiradores reais ou imaginários. O imperador continuaria seu reinado de terror por mais 3 anos até o próprio suicídio forçado em 68 d.C. Ele imaginou que silenciar o filósofo significava silenciar a filosofia. Estava completamente errado. As cartas de Sêneca sobreviveram. Suas peças teatrais, seus tratados sobre a ira, sobre a brevidade da vida, sobre a tranquilidade da alma. Tudo aquilo que ele escreveu durante o exílio na Córcega, durante os anos turbulentos ao lado de Nero, durante as noites insones, refletindo sobre sua própria mortalidade. Essas palavras atravessaram o colapso do Império Romano, sobreviveram à Idade Média, chegaram ao Renascimento e explodiram na modernidade. Hoje, 2026 anos depois de Cristo, as ansiedades de Sêneca são exatamente as suas. Ele escrevia sobre a sensação de que o tempo escorre entre os dedos. Você sente isso toda vez que percebe outro ano passando sem ter feito o que planejou. Ele falava sobre viver para agradar expectativas alheias. Você vive isso nas redes sociais, performando uma versão editada de si mesmo. Ele alertava sobre acumular posses que não trazem felicidade. Você conhece pessoas com tudo e vazias por dentro. A filosofia estoica de Sêneca viralizou no século XXI porque ela não exige que você se isole em um mosteiro ou renuncie ao mundo. Ela funciona no meio do caos. Foi criada no caos por um homem doente que se tornou rico, poderoso, exilado, mentor de um tirano e finalmente executado. Sêneca não era perfeito. Esse é exatamente o ponto. Você não precisa ser sábio para começar a praticar sabedoria. Não precisa ter todas as respostas para fazer melhores perguntas. Não precisa estar no controle de tudo para controlar como você reage. Sêneca passou 69 anos aprendendo essas lições da forma mais difícil possível e deixou o manual de instruções para você. Cada vez que você escolhe responder em vez de reagir, você está praticando Sêneca. Cada vez que aceita o que não pode mudar e muda o que pode, você está vivendo estoicismo. Cada vez que lembra que o tempo é o único recurso verdadeiramente escasso, você está ouvindo aquele homem morrendo lentamente em um banho de vapor, ditando verdades atemporais. Nero queimou Roma. Mas as palavras de Sêneca continuam ardendo de uma forma que nenhum incêndio consegue apagar. Porque tiranos controlam corpos, mas ideias que libertam são imortais. E você agora carrega um pouco dessa imortalidade. A escolha de como usá-la é inteiramente sua.